nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema são doenças de inverno. Para isso eu recebo aqui no estúdio o pneumologista Dr. Renato Matos, que sempre nos auxilia nessas questões, né, doutor? Já é um especialista na área. Tudo bem, Débora, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor Renato, eu particularmente gosto bastante do inverno, mas a gente sempre se incomoda, acho que a maior parte da população, né, se incomoda com essas doenças. Rinite, bronquite, sinusite, asites aparecem todas no inverno, gripe, resfriado. Realmente é mais comum nessa época? Sim, as doenças respiratórias são muito mais frequentes durante os meses de inverno. As doenças agudas, né? Existem outras doenças que são doenças crônicas que não mudam de acordo com a estação. O grande vilão da história é vírus, né? Então, a partir de uma virose, as situações aparecem. Então, uma virose descompensa um paciente que tem asma, um paciente que tem DPOC, que é uma mistura de bronquite crônica e enfisema, se faz a partir de uma gripe, pneumonia. Então, as infecções são muito mais frequentes e a infecção faz com que um quadro básico apareça com mais intensidade. Para esses casos, por exemplo, a asma, a pneumonia, a porta de entrada é sempre um vírus, sempre a gripe, por exemplo? Geralmente é um quadro viral, né? Porque a gente no inverno fica mais tempo em ambiente fechado, né? Durante o verão, hoje nós usamos ar-condicionado direto, então essa teoria que o ambiente fechado seria o grande vilão também não... Já mudou bastante, Mudou né? bastante, né? Então existem algumas teorias, né? O vírus seria um pouquinho mais agressivo, com frio, ou o nosso organismo ficaria um pouco menos resistente. Já está provado que as infecções são mais frequentes no inverno. Agora, o mecanismo exato nós não sabemos. A explicação, o motivo para isso ainda não... Isso. Né? O que a gente pode fazer para mudar? O inverno está aí, né? É evidente que nós temos que nos agasalhar de forma mais efetiva, né? E como os grandes vilões são os vírus, e entre esses existem dezenas de vírus respiratórios que provocam infecção nessa época, mas o mais comum são os vírus da influenza, né? Então, um grande negócio para a gente fugir dessas infecções de inverno seria a vacina, né? A vacina contra a gripe, que é uma situação que as pessoas têm muito receio ainda, né? Existe uma série de tabus, existe um monte de mentiras em redes sociais e as pessoas deixam de utilizar uma proteção que seria extremamente segura e extremamente eficaz. Evidente que a vacinação não evita completamente a gripe, né? Os vírus são altamente mutantes, eles mudam muito de ano para ano, a vacina sempre é feita com alguns meses de antecedência, mas é o que nós temos de melhor hoje. Então, a vacinação é uma arma extremamente eficaz e muito mal utilizada pela população. Tanto que a vacina, diferente de, por exemplo, a vacina da febre amarela que tu faz uma vez na vida, né, a vacina da gripe tu faz todos os anos, justamente por conta dessa mutação do vírus? Sim, e esse é um dos problemas que as pessoas fazem o raciocínio. Eu faço a vacina do sarampo, não tenho mais sarampo. Faço a vacina da febre amarela, não vou ter febre amarela, né? Eu faço a vacina da gripe e continuo gripando, né? Então a vacina tem esse porém, né? Já existem trabalhos que estão sendo feitos para conseguir uma vacina mais universal, né? Que daria uma proteção muito mais intensa, mas hoje o que se tem no mundo de melhor é a vacina da gripe. Quer dizer, eu já vou para os Estados Unidos, vai fazer a mesma vacina da gripe que nós fizemos aqui no nosso país. Essa é a questão, doutor, porque na verdade acho que muita gente tem medo de fazer a vacina justamente por isso, né? Mas eu fiz no ano passado e gripei logo em seguida. O medo é realmente esse? Isso realmente acontece? A vacina é um vírus morto, né? Eu digo que meus pacientes, cobra morta não vai morder ninguém, né? Então é comum, é possível que a pessoa tenha um leve desconforto, né? Eventualmente uma febrezinha baixa, mas a vacina não provoca a gripe por ser um vírus morto, né? Eu atendo com frequência pacientes com infecção respiratória que chegam gripados. Olha, se a senhora tivesse feito a vacina semana passada, a senhora diria que está gripada por causa da vacina, que as pessoas têm essa situação. O vírus da gripe, a vacina da gripe, ela começa a fazer efeito depois de algumas semanas, né? Então, é muito comum no inverno que nós gripemos. Então, a pessoa fez a vacina, 3 dias depois, uma semana depois está gripada, acha que é da vacina. Não, foi um acaso, vamos colocar assim, nesse aspecto. Existem efeitos colaterais, mas são extremamente raros. Acho que esse mito é bom cair por terra, né? A vacina, ela previne sim, é a melhor prevenção hoje, né? Mesmo
principalmente para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas, cardiopatas, diabéticos, grávidas, obesos, que são pacientes que têm mais risco de fazer pneumonia e, fazendo pneumonia, têm mais riscos de complicação. É muito complicado, é muito chato a gente encontrar no consultório um paciente com uma pneumonia grave, pacientes que vão para a UTI, que se tivessem feito a vacina, provavelmente teriam talvez tido a gripe, mas de uma forma bem menos agressiva, né? E pessoas morrem muito ainda no país em função disso. Então é um tabu que realmente traz prejuízos importantes para a população. E há muitos casos, né, doutora? A gente viu esse ano algumas mortes aí por conta da gripe do H1N1, H3N2, enfim. E os últimos casos que eu ouvi, pelo menos, eram pessoas de grupos prioritários, né, da vacinação, que não fizeram a vacina. Eu acho que todas as pessoas que tiverem condições deveriam fazer. Tanto que agora, como sobrou vacina, o governo liberou isso, né? Eu, desde que essas vacinas existem, eu faço para a minha família toda lá no comecinho, né? Mesmo antes que seja liberado pela saúde pública, né? Porque eu tenho realmente, não é que eu tenho, né? A literatura médica dá um suporte muito grande para a utilização dessas vacinas. É uma coisa fundamental e todos nós deveríamos fazer uso dela. E estão liberadas as sobras, né? Então é bom o pessoal acelerar aí justamente, porque daqui a pouco acaba também. Sim. Mas na rede particular continua, né? As vendas das vacinas. Normais, isso também. Normais, né? São vacinas semelhantes. A vacina que o governo fornece é uma vacina que nós chamamos de trivalente. A vacina que é feita em laboratório particular é tetravalente. Ele tem um vírus B a mais, que não costuma ser um vírus muito comum aqui no nosso meio. Então a vacina que é liberada pela saúde pública é uma vacina extremamente eficaz e com risco muito baixo de complicação. Bom, agora, doutor, tem uma confusão aí entre a gripe e o resfriado. São coisas diferentes? São coisas bem diferentes. São vírus diferentes, né? O resfriado é um vírus bem menos agressivo, né? Geralmente o resfriado, a pessoa tem um mal-estar, tem sintomas respiratórios, né? Obstrução nasal, um pouco de tosse, coriza, febre, se tiver uma febre baixa. Geralmente a evolução é bastante rápida e bastante benigna. A gripe não, né? Geralmente o vírus da influenza é um vírus que pode ser extremamente agressivo, fatal em algumas vezes. Os sintomas são muito diferentes, né? A gente, quando está resfriado, vai trabalhar. Quando a gente acorda com a gripe de manhã cedo, o corpo está todo moído, uma sensação de mal-estar muito grande, febre alta. Então são sintomas muito diferentes e a maneira de condução também é muito diferente. Um resfriado se usa algum analgésico, um pouco de repouso, né? Isso é outro dado importante. O vírus da gripe, por ter essa agressividade muito maior, então principalmente naqueles grupos de risco, principalmente naquelas pessoas que não fizeram vacina, existe remédio para isso, o famoso Tamiflu, né, que todos nós já conhecemos. O Tamiflu ele é eficaz nas primeiros 2 dias, 48 horas, então aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, mesmo que tenham sido vacinados, tem asma, tem uma cardiopatia, está fazendo algum tratamento que baixa a resistência, né, uma quimioterapia, é um obeso mórbido, é uma grávida, ela tem indicação de rapidamente fazer o uso do Tamiflu, né? O Tamiflu também não é um remédio mágico, mas ele reduz o tempo de sintomas e principalmente ele reduz a chance de complicações graves, pneumonias e internações em insuficiência respiratória. Para esse caso dos doentes crônicos, enfim, esses grupos prioritários, né, que se citou, por exemplo, na campanha de vacinação, é mais fácil contrair o vírus e também a evolução da doença é pior? Não é que seja mais fácil de contrair o vírus, né? Isso depende muito da exposição, de uma série de fatores, sim, mas a consequência... Então o problema está realmente na evolução. Na evolução, porque a pessoa já tem uma reserva reduzida, principalmente paciente pneumopata crônico, ou então o paciente está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, o seu sistema imunológico está debilitado. Então o vírus da gripe ele tem a capacidade de fazer um estrago imensamente maior do que numa pessoa que tem o sistema imunológico preservado. Doutor, e quando eu devo procurar, de repente, até uma ajuda médica? Porque um resfriado, né, como o doutor falou, dá para ir trabalhar, a gente consegue, não prejudica muito a mobilidade também. Agora, uma gripe, às vezes, derruba a gente, sim, né? Nesse caso, devo procurar um médico? Até que ponto eu devo me preocupar? Assim, existem alguns sintomas que são sintomas
que não trazem grande preocupação. É comum que nós tenhamos gripe, vamos tossir um pouco, é normal que nós tenhamos congestão nasal, é normal que nós tenhamos um pouco de febre, né? Isso dá para, num paciente que não tem nenhum fator de risco, dá para tentar resolver isso em casa. Agora, uma coisa importante, né? Gripe nunca dá falta de ar. Isso é uma coisa fundamental. Então, a pessoa tem gripe e começa a ter uma dificuldade respiratória, ela tem que rapidamente procurar uma unidade de saúde, né? Isso é fundamental. Existe um equipamento que nós chamamos de oxímetro, né? Você coloca no dedo, as unidades de saúde também têm esse equipamento. Então, quando nós examinamos um paciente que vem com sintomas gripais, colocamos o oxímetro e vimos que a concentração de oxigênio está baixo, isso já sinaliza uma situação de gravidade, né? Então, até na consulta rápida já dá para ter essa resposta. Sim. Hoje um clínico experiente, né, quando nós vamos chamar um paciente, quando a gente vê o paciente na sala de espera, a gente já sabe, ó, isso é um quadro grave, né? O paciente com uma respiração difícil, né, uma prostração muito grande. Então, isso já se atenta para isso, né? Mas nós temos maneiras de medir isso. Então, tem um quadro gripal, faz parte do grupo de risco, já tem que procurar um médico mais rapidamente. Ou tem um quadro gripal e apresenta dificuldade respiratória, isso sempre faz com que a pessoa tenha que procurar um médico. A outra maneira, outro sintoma, a persistência da febre. É normal nós griparmos, temos febre 2 dias, 3 dias. Doutor, eu estou com febre há 5 dias. Isso é uma coisa complicada, já não faz mais parte daquele quadro viral comum, né? Doutor, eu estou tossindo há 2 meses. Evidentemente que isso não é consequência da gripe, né? Então, a gripe tem complicações também. Então, às vezes, a pessoa faz uma pneumonia, que mantém sintomas semelhantes daquela gripe, só que ele se prolonga por um período muito maior. E pneumonia é uma causa bastante frequente de morte, né? Então, quanto mais cedo a pessoa é medicada, maior a chance de cura, menor o risco de morte, né? Principalmente naqueles grupos de risco, né? que as pessoas conhecem. Outra coisa importante, às vezes pessoas acamadas, pessoas de idade, fazem um quadro gripal, fazem pneumonia e não tem febre, né? Começa a ficar mais sonolento, aceitando menos alimentação. Então, nessas situações, essa pessoa também deve ser levada à unidade de saúde para que seja medicada e seja atendida o mais rapidamente possível. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois a gente volta falando mais um pouco desses sintomas, entendendo um pouco mais essas doenças de inverno. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre doenças de inverno. O pneumologista Dr. Renato Matos está aqui com a gente. Antes do intervalo, a gente falava sobre os sintomas, né? O senhor citou que, por exemplo, às vezes a pessoa acamada ou algumas situações onde a febre não se desenvolve, né? Às vezes a pessoa está com um quadro pior ou até desenvolvendo uma pneumonia, de repente não desenvolve. Como é que faz para ficar atento e saber quais sintomas podem ser um sinal de alerta? Em pessoas que são saudáveis, né, ou quase saudáveis, a febre, a persistência da febre é um sintoma que é importante, o mal-estar, a tosse, né? Isso fica fácil de reconhecer um quadro de pneumonia numa pessoa jovem, numa pessoa que está ativa fisicamente. O grande problema é em pacientes acamados, velhinhos, né, que eles muitas vezes não fazem febre, não têm muita força para tossir. Começam a ficar mais sonolentos, como nós comentamos anteriormente, ficam mais caídos, respondem menos a estímulos. Então, esses pacientes têm que ser examinados, porque uma pneumonia dentro desse contexto, de um paciente já acamado, às vezes pacientes com sequelas de AVC, pacientes com outras doenças crônicas, a mortalidade é extremamente alta, né? Pessoas que vivem em asilos, pessoas que vivem em casas que cuidam de idosos, também fazem às vezes pneumonias mais graves. Isso que nós chamamos de pneumonias comunitárias, são pneumonias adquiridas na comunidade. Geralmente são germes mais simples de serem tratados.
Aquela pneumonia que é adquirida dentro do ambiente hospitalar já é uma pneumonia um pouquinho mais grave. A gente vê muitos casos, às vezes, né, doutor, de uma internação para uma cirurgia ou outra coisa que não tem nada a ver com o pulmão E morre de e pneumonia. desenvolve uma pneumonia. Isso, né? Não é uma coisa muito comum, mas se vê com alguma frequência, né? O ambiente hospitalar é um ambiente, por definição, mais contaminado, né? E a pneumonia mais grave são aquelas pneumonias que são associadas a pacientes internados em ventilação mecânica, né, em pacientes em UTI. Essas são pneumonias com uma mortalidade muito alta, que exige um tratamento bem mais complexo, bem mais agressivo, né? Então a pneumonia em qualquer lugar do mundo é uma causa extremamente frequente de morte. E muitas vezes começa com uma virosezinha que talvez pudesse ser evitada com a vacina. Doutor, se parar para pensar, o nosso pulmão ele é bem atingido, enfim, em todos os lugares que a gente está, porque onde quer que estejamos, estamos respirando e o ar passa por ali, não tem Sim. como fugir disso. É né? a área, nós temos, qual é a maior área de exposição ao ambiente? A pele não. Hoje, se nós pegássemos um pulmão e abríssemos, né, colocássemos ele aberto, isso equivale quase a um tamanho de um campo de futebol. Nossa. Né? Então a área de troca com o ambiente ela é muito grande. Né? E existe todo um pulmão é tão grande assim, doutor? É grande. Ele é extremamente delicado. Né? Eu sempre que leio a espessura de um alvéolo, dizia 200 avos e uma folha de papel. Eu não consigo nem imaginar o que seria uma folha de papel em 200 partezinhas de pegar. Então é um órgão extremamente sensível, né, extremamente complexo, né, e que, de modo geral, o nosso sistema imunológico consegue combater vírus, bactérias, fungos, né, mas existem situações que há uma queda de resistência, então essas bactérias, vírus ou fungos acabam tomando conta da situação e isso exige um tratamento bastante imediato. Bom, doutor, voltando para as doenças de inverno, né? A gente falou que há uma confusão, às vezes, entre a gripe e o resfriado. Mas há também essa confusão entre o resfriado e a rinite, né? Porque muitas vezes começa com aquela congestão, a coriza. Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica, né? E às vezes a gente acorda um pouquinho ruim e tem que esperar algumas horas para saber se é rinite ou se é resfriado. Isso acontece muito. Sim, os sintomas são muito semelhantes, né? Tanto o resfriado quanto a rinite provocam coriza, provocam obstrução nasal, podem aumentar a quantidade de espirro, nós chamamos de gotejamento posterior, aquela secreção que corre um pouco lá por trás, um peso, uma frontal, uma cefaleia leve. A diferença é que geralmente o resfriado ele vem de uma forma mais aguda, né? E acompanhado com um mal-estar um pouco mais geral. E as pessoas que têm rinite têm isso de forma recorrente, né? Aquelas crises de espirro, às vezes espirra, né, 10, 15, 20 vezes, coriza, obstrução nasal. Então, é muito importante o histórico da pessoa. Doutor, eu vivo gripado. Ninguém vive gripado. Gripe é um processo autolimitado, né? Uma semana, 10 dias, estourando, vamos colocar assim. Esses sintomas persistentes, faz 2 meses que eu estou gripado, né? Com o nariz entupido, isso não é gripe. Às vezes, uma gripe acaba complicando com a sinusite, né, que é uma infecção de seios da face, uma rinocinusite. E isso faz com que haja persistência dos sintomas. A pessoa continua com congestão nasal, com coriza, com tosse. Então, gripou e tem sintomas há mais que uma semana, 10 dias, isso não é normal. Né? Pode muito bem ter uma complicação. Sinusite é uma das complicações mais frequentes. Né? E a rinite é essa recorrência. Né? A pessoa vai mexer, agora é época de inverno, né? Vai pegar aquelas cobertas que estão desde do ano passado sem utilização, quando mexe começa a espirrar muito, coriza, né? Isso é rinite. Né? Existem rinites alérgicas, rinites não alérgicas, é um outro capítulo, né? Mas as pessoas confundem muito. E a rinite alérgica é um tratamento bastante simples, né? Além do controle do ambiente, existem medicações simples de serem utilizadas. Então, essa pessoa que vive gripada, né, que não é gripe, ela tem que procurar um médico para fazer uma avaliação e fazer um tratamento adequado. A rinite alérgica, a rinite não alérgica são tratadas de forma diferente. Se existe sinusite associada também se trata de forma diferente. Então, tem que dar uma olhada, né, para ver cada caso qual é a situação e qual o tratamento mais adequado para ser utilizado.
Doutor, e como a gente previne, né? Tá chegando o inverno aí e muita gente já tá com essas doenças, gripezinhas, resfriados, enfim. Mas como a gente pode fazer para prevenir, passar um inverno mais tranquilo? Muita gente fala da questão, vamos aproveitar para desmistificar ou comprovar aqui, né? Da vitamina C, suquinho de laranja. Há os mais antigos aí, né? Que dizem que não, eu tomo sempre e nunca gripo. Isso pode ajudar? Tem alguma relação? Ou não faz sentido? Não faz sentido mais hoje. Existia um ganhador de prêmio Nobel, chamava Linus Pauling, que na época, já faz algumas décadas, né? Mas eu ainda já estava vivo naquela época, né? Se falava muito da vitamina C, ele era um propagandista de vitamina C. Tanto é que a gente hoje, quando tem gripe, é vitamina C e cama, né? Isso ficou uma propaganda fantástica que ficou na nossa cabeça. A cama continua valendo, né? O repouso é fundamental, mas a vitamina C hoje não tem nenhum papel na prevenção e muito menos no tratamento da gripe, né? Ou resfriado. Então hoje isso já passou, né? Então existe, claro que existe toda uma propaganda, existe toda uma pressão da indústria para vender esses medicamentos, mas não tem nenhum papel. A gente vai na farmácia muitas vezes para comprar um remédio para gripe, eles já oferecem junto, né? Aquela é uma vitamininha. Melhorou apesar da vitamina C, não foi por causa da vitamina C. O uso da vitamina é um outro capítulo também, mas assim, muitas vezes ele é utilizado de forma exagerada. Mas se não faz bem, também não faz mal. É assim que as pessoas pensam, não é assim. Né? Existem alguns estudos interessantes, se achava, por exemplo, que pessoas que usassem uma determinada dose de vitamina E e fossem fumantes teriam menos câncer de pulmão. Se viu que é exatamente o contrário. Fumantes que faziam uso de vitamina E tinham mais câncer de pulmão do que os que não faziam uso de vitamina E. Então, as vitaminas também têm seus riscos, né? E as pessoas às vezes andam atrás de coisas mágicas, né? Um remedinho que resolva. Não é assim. Então a pessoa tem que ter um sono adequado, uma atividade física moderada comprovadamente reduz o número de infecções respiratórias, a vacinação que nós já conversamos, aquela história de lavar as mãos, o álcool a 70%, isso ajuda muito, porque se eu te cumprimento, tu estás gripada, né? O vírus fica na minha mão, eu vou coçar meus olhos, o nariz, eu vou ter acesso ao vírus e com alguma probabilidade eu vou adquirir esse vírus também. Então essas medidas, sim, fica por um tempo, por algum tempo, né? Se eu estou gripado, eu tuço aqui, os vírus ficam em cima dessa mesinha aqui durante algumas boas horas, né? Então tem que ter cuidado. Outra coisa importante, né? Se a gente puder ficar longe de gente gripada, a chance de gripar é menor. Vocês que trabalham no ambiente fechado, ou pessoas que trabalham no ambiente fechado, com uma pessoa gripada, a chance das outras pessoas também adquirirem a gripe é muito maior. Então, assim, se eu tenho aquela pessoa que trabalha no ambiente fechado, ou crianças que estão na escola, né, que estão gripadas com febre, elas não deveriam ir à escola ou ao seu local de trabalho. É complicado porque assim, a mãe trabalha, né, fica numa creche, mas assim, uma criança gripada, gripe mesmo, essa com influenza, gripe. Isso, que fica numa creche, um ambiente totalmente fechado, certamente os coleguinhas também vão adquirir isso. Então, dentro do possível, se essas crianças que estiverem gripadas não frequentem a creche, seria interessante para toda a comunidade de crianças, né? O problema é que, assim, 24 horas antes dos sintomas, eu já estou passando o vírus. Né? Então, eu vou gripar amanhã, mas hoje eu já estou disseminando o vírus. Doutor, e é pelo contato mesmo? Ou, né, enfim, se eu espirrar, estiver gripada, aqui no ar? Do ar passa também ou não? Passa. Precisa Sim, desse contato? não, também passa, mas também pelo contato. Né? É uma doença que é transmissível de forma também através, a gente chama de gotículas de saliva, chama gotículas de Flig, que contém o vírus em grande quantidade. Então, boa parte das doenças respiratórias são transmitidas dessa forma, através da tosse. Então, basicamente, já chegando, infelizmente, ao fim da nossa entrevista, para a gente finalizar com essas dicas, né? Praticamente cuidado com higiene, atividade física moderada, dentro do possível fugir de pessoas gripadas, a vacina, que é um grande armamento contra a gripe, que as pessoas infelizmente têm muito receio ainda, mas talvez seja o que a gente possa fazer de mais eficaz, um sono adequado. Então, situações que a gente desgasta muito a energia, resistência baixa, e o vírus ele se aloja com mais facilidade. Dá para prevenir? Dá para passar um inverno tranquilo sem tanta
tantos incômodos com resfriados? Dá. E o que é mais importante, né? Nós não temos como prevenir isso 100%, mas nós temos que estar atentos para aquelas situações que exigem um tratamento mais especializado, um tratamento um pouco mais agressivo do que ficar em casa esperando. Estou com febre há 7 dias, evidentemente que alguma coisa está errada. Estou com gripe e desconforto respiratório, isso não é comum. Então são situações que as pessoas que apresentem esses sintomas devem procurar uma unidade de saúde ou seu médico de confiança. Tá certo. Doutor, obrigada pelas explicações, né? Espero que a gente tenha despertado as pessoas aí para prevenção e também para essa preocupação com a saúde. Se já tiver com algum sintoma, procurar um especialista, com certeza, né, doutor? Obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade. Tá certo. Então, bom, a gente vai chegando ao fim do Primavera Saúde de hoje. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera.